Qual a chance de Dudu do Palmeiras ser trocado por Martinelli do Fluminense? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta do presidente tricolor Mário Bittencourt sobre o tema e fala também do Flamengo com todos os problemas do mundo relacionados ao departamento médico. Já para Corinthians e Fortaleza, número impressionante, que mostra a diferença financeira entre os clubes. Para completar, existe chance de Marcos Rocha trocar o Palmeiras pelo Atlético Mineiro? Em que pé está a venda da SAF do Vasco? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e o futuro de Fernando Seabra cada vez mais ameaçado no Cruzeiro. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora dividir uma dica super importante só com você. Pessoal, hoje eu quero falar sobre segurança, isso mesmo, preciso contar para vocês sobre NordVPN, novo parceiro do canal do Nicola. Para começar eu te pergunto, você sabe o que é VPN? Se não, eu explico. Trata-se de uma rede privada virtual. É sua internet ligada diretamente a um servidor que pode estar no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Mas Nicola, para que eu preciso disso? Precisa para manter seus dados seguros e manter também sua privacidade enquanto navega na internet, porque as VPNs criam um túnel criptografado por onde todos os seus dados viajam sem ser interceptados por nenhum agente malicioso. Usar VPN protege sua plataforma e todos os seus dispositivos, além de você poder usar a internet sem medo, pois estará navegando com o seu IP oculto. Assim ninguém sabe o que você faz na internet. Além de todas essas vantagens, você pode ter acesso a conteúdos de outros países, catálogos de streamings desbloqueados, acompanhar sua partida de futebol preferido enquanto estiver viajando e também usar aqueles aplicativos com restrições geográficas, se é que você me entende. Agora, a melhor notícia de todas é que tem uma oferta exclusiva da NordVPN para você. Adquirindo um plano de 2 anos da NordVPN, você receberá mais 4 meses de bônus adicionais com um grande desconto. Essa oferta é válida para todos os planos, Standard, Plus e Complete. Então corra e clique no link que está na descrição desse vídeo que você ganha essa oferta exclusiva. Com a NordVPN você não precisa mais se preocupar com a sua segurança de dados ou perder ótimos conteúdos e promoções. Assine hoje sem riscos, com garantia de reembolso de 30 dias da Nord. Se você não gostar, eles garantem a devolução do dinheiro. Bora para a NordVPN! Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre Nicão, que não faz mais parte dos planos do Atlético Paranaense, ou pelo menos do atual técnico, o Varini. Ele foi afastado do restante do elenco depois de divergir com o treinador uruguaio. Importante contar que o Nicão ainda pertence ao São Paulo, mas seu contrato termina em dezembro e ele está emprestado ao Atlético. Quero contar também sobre a conversa que tive com Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio. Perguntei se existe chance de contratação de Keylor Navas, goleiro costarriquenho que já foi do Real Madrid. A resposta, abre aspas, não tem chance, esquece essa história, fecha aspas. Quero contar também que a Conmebol multou em R$330 mil o Botafogo por gestos racistas de um torcedor na partida contra o Palmeiras. Já o Internacional emplacou sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, 3-0 contra o Cuiabá. Na noite dessa segunda-feira, no Beira-Rio, o Internacional já é o 8º colocado, 38 pontos, à frente do Vasco e do Atlético Mineiro, com um detalhe, 2 jogos a menos do que a maioria dos concorrentes. Já a Ferroviária fez 3-2 no Atlético e se isolou na ponta do grupo na Série C do Campeonato Brasileiro. Estamos no último quadrangular que vai apontar os 4 times que sobem da terceira para a segunda divisão. A Ferroviária tem 7 pontos, o Atlético tem 4 pontos, Ipiranga e Londrina, o Ipiranga com 3, Londrina com apenas 1 ponto. Para fechar o giro de notícias, contar que a minha Portuguesa já tem data para jogar as semifinais da Copa Paulista. Confronto contra a Votuporanguense no próximo sábado às 3 da tarde no Canindé. Jogo da volta na outra semana, no mesmo horário, no mesmo sábado. Só para completar, União São João de Araras e Monte Azul também jogam a outra semifinal nesse sábado a partir das 3 da tarde em Araras.
Bora falar agora sobre Marcos Rocha, que virou alvo de todas as especulações. O lateral direito, cujo contrato no Palmeiras se encerra em dezembro, já havia sido especulado no Vasco. Disse para vocês que o Vasco desmente tal informação. Agora, falam sobre a possibilidade de o Marcos Rocha voltar ao Galo. Atleta revelado no clube e que só deixou o Atlético depois de alguns empréstimos para jogar no Palmeiras em definitivo em 2017. Tanto pelo Galo quanto pelo Palmeiras, muitas partidas. 315 jogos pelo Palmeiras, 301 pelo Atlético. E a pergunta que eu fiz para um representante do Atlético, do departamento do futebol, pessoa importante, é se em algum momento o Marcos Rocha esteve nos planos. A resposta é não. Nem sondagem, nem proposta, nem conversa. Tudo se encaminha para que o Marcos Rocha renove seu contrato com o Palmeiras. O vínculo se encerra em dezembro. A ideia do Palmeiras é prorrogar até a metade do ano, depois do Super Mundial de Clubes, enquanto o Marcos Rocha tenta convencer os dirigentes palmeirenses a assegurarem essa extensão até dezembro do ano que vem, assim que esse probleminha for superado, Marcos Rocha terá seu contrato anunciado de forma oficial. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Fernando Seabra balança, mas não será demitido antes dos confrontos contra o Libertad. Primeiro jogo marcado para essa quinta-feira na capital paraguaia. Jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. A volta acontece na outra quinta-feira no Mineirão. No intervalo desses dois jogos, o Cruzeiro ainda pega o Cuiabá na condição de visitante no Campeonato Brasileiro. O Seabra balança pela falta de resultados depois da vitória por 3-0 contra o Botafogo no Rio, em que vários atletas que foram contratados passaram a ser utilizados. O desempenho caiu bastante. Foram só 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, fazendo com que o Cruzeiro caísse na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O time é apenas o 7º colocado. Até por isso existe pressão, cobrança e o risco de o Seabra ser demitido. Se ele não conseguir a classificação contra o Libertad, será dispensado. Mas a ideia da diretoria cruzeirense era de permanecer com o Seabra pelo menos até pelo menos até a virada do ano. Dessa maneira, o Cruzeiro teria a possibilidade de contratar o técnico que é o preferido de todos, Renato Gaúcho. Renato não deixará o Grêmio antes da virada do ano. Até por isso seria importante para o Cruzeiro a permanência do Seabra até dezembro. Caso contrário, o Cruzeiro, por exemplo, é eliminado pelo Libertad e ele é demitido, aí o Cruzeiro vai precisar pensar em outras alternativas. Recentemente o Cuca foi oferecido e o nome do Fernando Diniz também já esteve na pauta cruzeirense. Bora falar agora sobre a SAF do Vasco. Muitos torcedores cruzmaltinos me perguntando em que pé anda essa história. Posso assegurar para vocês que dificilmente teremos qualquer novidade ainda em 2024. Esse tema deve ser definido apenas em 2025. O presidente Pedrinho sabe que precisa vender a SAF Cruzmaltina, mas não dá para fazer qualquer tipo de negócio. A ideia é encontrar um interessado capaz de gerir o clube de forma profissional e que tenha dinheiro para que o Vasco não passe por mais dificuldades. Importante contar que o Vasco tem enfrentado enormes problemas na busca por investidores, mas também com a compra de 31% das ações que pertencem à 777. Que hoje, por sinal, estão sob o controle da ACAP. Essa empresa é que assumiu todas as ações da 777. A ACAP, inclusive, nem definiu o preço dos seus 31%. Esse é só mais um dos fatores que complicam toda a operação. Tratativas com José Roberto Lamarque, a dona da Crefisa, estão completamente esgotadas. Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, que chegou a cogitar a compra da SAF do Vasco, também retirou qualquer conversa. Para piorar, Pedrinho está precisando se virar nos 30 para conseguir dinheiro para o clube. Haveria a programação de um aporte de 270 milhões de reais que a 777 faria até setembro. E era essa grana que garantiria todos os salários e outras coisinhas mais para que o Vasco não passasse por dificuldades. Sem esse dinheiro, cabe ao Pedrinho buscar com vendas de atletas, antecipação de receitas e novas receitas, dinheiro para que o clube não passe por dificuldades. A última informação importante sobre o Cruzmaltino: David acaba de completar, de bater uma das metas previstas no contrato de empréstimo. Dessa maneira, o clube vai precisar comprá-lo do Internacional, operação de 2 milhões e 800 mil euros ou 17 milhões e 300 mil reais. Hora de falar sobre o Flamengo, que é o campeão de problemas no departamento médico. Cebolinha, Michael, Luiz Araújo,
Pedro, e a lista só vai aumentando, cada dia surge mais um jogador contundido. O pessoal do UOL fez um levantamento impactante. O Flamengo teve 14 problemas físicos com atletas nos últimos 10 jogos. Só em 2 desses 10 jogos ninguém saiu machucado. Foram nos confrontos contra o Red Bull Bragantino e diante do Bolívar. Em todos os outros, 1, 2 ou às vezes até 3 jogadores machucados. Essa lista conta com Luiz Araújo, Arrascaeta, Ayrton Lucas, Varela, Davi Luiz, Michael, De La Cruz, Pedro e Gabigol. Os casos mais graves do Pedro, que só volta a jogar na metade do ano que vem, do Cebolinha, que está fora dessa temporada, Michael e Luiz Araújo talvez voltem ainda em 2024. O grande problema é que, diante das ausências concentradas, especialmente em atacantes, hoje o Flamengo tem como único ponta do elenco Gonzalo Plata. O Bruno Henrique também pode atuar como ponta, mas tem servido como centroavante na ausência do Pedro. Diante desse cenário, o Flamengo vai ter dificuldades nos confrontos contra o Penharol, ainda assim, para mim, segue bastante favorito. A única boa notícia em meio a tantas lesões diz respeito ao retorno do De La Cruz, que deve ser utilizado diante do clube uruguaio. Só para completar, uma última informação. O Flamengo não tem todos os seus jogadores à disposição desde 10 de fevereiro. Partida da terceira rodada do Campeonato Carioca. Desde então, pelo menos uma ausência, nesse momento são várias. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer quem são os grandes culpados dessa série de lesões no rubro-negro. Já uso o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre um boato que surgiu nas redes sociais e que causou alvoroço entre palmeirenses e torcedores do Fluminense. A notícia de que o Fluminense e o Palmeiras cogitam uma troca, com o Dudu deixando o Palmeiras e Martinelli virando reforço ao Alviverde. Confesso que não consegui entender a lógica desse negócio, levando em consideração que o Dudu de fato está de saída do Palmeiras, mas o Verdão não tem exigido uma compensação financeira. Pelo contrário, o Palmeiras está louco para se livrar do Dudu, porque quer economizar os 2 milhões e 100 mil reais por mês de salário. O Martinelli tem 22 anos, 10 anos mais novo do que o Dudu, titular absoluto do Flu. E mais do que isso, jogador avaliado em 9 milhões de euros. Qual seria a lógica de colocar o Martinelli no negócio com o Dudu? Perguntei para o presidente Mário Bittencourt do Fluminense a respeito do tema, abre aspas para ele, isso é invenção, nunca foi falado nada a respeito desse assunto, fecha aspas. Então, se você leu, ouviu, ou assistiu alguém falando sobre Dudu por Martinelli, esqueça essa história. O Dudu não fica no Palmeiras em 2025, isso é líquido e certo, mas não será numa negociação com o Martinelli que ele deixará o Palmeiras. Só para completar, se você não conhece o Martinelli, atleta que é titular absoluto do Fluminense, jogador formado na base do clube, 55 jogos em 2021, 55 jogos em 2022, 51 partidas na temporada passada, já são 42 jogos nesse ano. Hora de falar sobre Corinthians e Fortaleza, que os times se enfrentam na noite dessa terça-feira em jogo válido pelas quartas de final da Sul-Americana, todo mundo já sabe. O que eu quero contar para vocês de novidade é que apenas 4 jogadores do Corinthians pagam todo o elenco do Fortaleza e ainda sobra um troco. Memphis Depay, Igor Coronado, Carrilho e Yuri Alberto juntos somam 8 milhões e 300 mil reais por mês. A folha salarial do elenco do Fortaleza é de 7 milhões e 200 mil mensais. Se a gente incluir comissão técnica e outros funcionários, a folha do Fortaleza bate algo na casa dos 8 milhões e 200 mil reais mensais. Menos do que Memphis Depay, que parte de 2 milhões e 900 mil por mês, Igor Coronado, que ganha 2 milhões de reais mensais, Carrilho, que ganha 1 milhão e 750 mil, e Yuri Alberto, outros 1 milhão e 700 mil mensais. O que isso significa? Que o Corinthians investe muito mais do que o Lion. A folha alvinegra hoje gira na casa dos 26 milhões de reais e só é inferior à do Flamengo. Palmeiras, Botafogo e Corinthians têm folhas salariais muito parecidas. Mas, apesar de tanto investimento, o Corinthians é só o 18º no Campeonato Brasileiro, enquanto o Lion é o 3º. Fortaleza, que até outro dia era líder, mas diante das derrotas para Botafogo e Inter e o empate contra o Atlético Paranaense, Fortaleza acabou caindo para a 3ª colocação no Campeonato Nacional. O alento para o torcedor do Lion, diante desse momento ruim,
é o fato de jogar em casa na Sul-Americana. Em casa, o Fortaleza tem sido absolutamente competitivo. Só para completar em relação ao Corinthians, Memphis Depay foi inscrito na Sul-Americana, mas não viajou com o elenco. Ele está sendo preparado para estrear contra o Atlético Goianiense no fim de semana. Já Héctor Hernandes foi preterido da lista de inscritos. O Timão poderia inscrever apenas 3 atletas. Foram eles o Memphis, José Martínez e Carrilho. Dessa maneira, o técnico Ramon Dias não tem nem Memphis Depay, nem Héctor Hernandes para a partida dessa noite. Estou curioso para saber se ele vai escalar o time titular, mesmo correndo o risco de rebaixamento no Brasileirão. Você tem opinião formada? Que time você usaria? Já manda no espaço para comentários, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde com outras notícias. Tchau para vocês!